Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dificuldade em me ouvir, vocês dão uma sinalizada, eu tento ver o que eu consigo fazer aqui. O pessoal me deu uma aulinha express de como usar o Eventuals, então eu espero que a gente tenha aí um bate-papo bem proveitoso. 3:01, horário de Brasília agora, de uma quinta-feira, véspera de feriado, então... sim, muito obrigado pelo voto de confiança de vocês, espero que o material consiga ser de algum proveito para vocês. Enfim, vamos para o conteúdo que interessa. Quando o Gabriel, o pessoal do Local Web, me convidou a Biva para poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, a Biva é uma startup e óbvio que a gente vai trazer um ponto de vista de uma startup. Então, diferente de alguém de banco conversando com vocês, ou alguém do Sebrae conversando com vocês, a gente vai dar um conteúdo que ele é menos teórico, ele é menos tutorial, e ele é mais prático, ele é muito embasado no que a gente vê no mercado. Então, por isso que a gente chama a palestra de Finanças e Empréstimo como ferramentas de crescimento. O foco aqui está mais na ferramenta, também no crescimento, do que no próprio fundamento de finanças em si. Então, se vocês sentirem que falta esse fundamento, acho que o Gabriel, o pessoal do Local Web, vai ter o maior prazer aí em providenciar aí o melhor material possível para vocês. Então, dito isso, a gente não vai falar de balanço patrimonial, a gente não vai falar de duplicatas, de ciclo administrativo. O que a gente vai falar, na verdade, é uma visão bem prática de como é que a gente pensa a gestão financeira, principalmente de uma pequena empresa que está visando crescer, né? Ainda mais no momento que a gente está, parece que crescer num cenário de crise política e econômica é impossível. A gente acredita que não, a gente acredita que existe sim alguns caminhos que o pequeno empreendedor pode tomar, o cara vai ter que buscar alternativa, vai ter que suar a camisa assim, mas a gente está aqui para tentar encurtar um pouquinho esse caminho, mostrando o que a gente aprendeu nesse momento. Né? Então, basicamente, a gente vai passar aqui qual que é o cenário atual do pequeno empreendedor, o que ele tem de dúvidas, de perrengues, como é que esse contexto está mudando através de tecnologia, através de muita inovação na indústria, que às vezes o próprio conhecimento dessas inovações já permite ao pequeno empreendedor um leque de opções maior do que ele já tinha. E no fim das contas, como é que fica o papel do crédito, né, no fim do dia? Né? Para que serve o crédito ao nosso ver? Né? Então, assim, isso tudo está embasado no trabalho que eu, junto com o pessoal aqui da Biva, a gente tem conduzido. Eu prometo que esse vai ser um de 2 momentos de jabá da apresentação só. Basicamente, o que a Biva faz através de toda uma comunidade, levar um crédito acessível, um crédito simples, para a pequena empresa que está disposta a crescer, e esse crédito vem financiado por pessoas como eu, como, enfim, o Renan, que está ouvindo um chiado na apresentação, gente que tenha um recurso para poder alocar em empresas que são batalhadoras e vencedoras. Isso é basicamente o que o mercado chama de peer-to-peer lending, que é um movimento super forte, né, mundialmente, existe desde antes da crise de 2008, ficou muito mais forte depois da crise, e no Brasil chegou no ano passado através da Biva. Né? Então a gente está completando em maio um ano de trabalho, a Biva atua no Brasil inteiro através da plataforma online, a gente tem clientes aí em todas as regiões, são mais de 15 estados, e a gente tem conversado aí com mais de 10 mil empresas, e é justamente o que eles passam para a gente que eu estou repassando aqui para vocês. Quais são as dores que esse cara tem e como é que a gente consegue contornar esses perrengues que ele tem. Então, basicamente, vamos para essas tais dessas dores. Né? Assim, e começando pelo básico. A principal dor é o próprio ato de empreender no Brasil. Né? Assim, tem que ter coração forte para assumir a bronca no Brasil. Assim, pesquisas mundiais elencam o nosso país como um dos mais difíceis de se empreender por toda a burocracia, leis trabalhistas, tributação muito pesada. E um ponto que está muito associado com a dificuldade de empreender a falta de acesso a crédito, e a um crédito que não seja pesado para o pequeno empreendedor. Né? Então a gente vê aí pesquisa do Instituto McKinsey,
que elenca também o Brasil aí como um dos países que tem o acesso mais dificultado ao crédito mundialmente. Então, por que isso acontece? Né? Basicamente, quando a gente pega na teoria financeira, seja uma empresa que está começando, seja uma empresa que está precisando de um fôlego, ou que está no momento melhor e quer expandir, o cara que quer se capitalizar, ele tem dois caminhos que ele pode ir. Né? Ou ele pode usar recurso próprio, seja patrimônio para abrir a empresa dele, do sócio, ou seja o próprio caixa para, enfim, suprir necessidades do dia a dia, ou então ele vai atrás de terceiros, aí ele aloca capital de terceiros, seja empréstimo com instituições financeiras, seja comprando parcelado com um fornecedor, que é super comum, e dessa forma ele consegue muitas vezes antever um esforço maior que ele vai ter, uma sazonalidade específica, para o negócio dele prosperar. Essa é a teoria. A gente sabe que na prática, principalmente para o pequeno empreendedor, essas opções são muito restritas, dos dois lados. Né? Assim, capital próprio, ficar dependendo sempre do seu caixa, você fica refém do quanto você está vendendo. Às vezes você vende menos em uma semana, que é super normal, isso acaba prejudicando o seu planejamento. E da mesma forma, se você for pensar em capital de investidor, seja na bolsa, ou seja no mercado privado, isso é uma realidade de grandes empresas ou de empresas de crescimento muito acelerado. No Brasil, esse cenário ele é muito pouco disseminado hoje. E do outro lado, o capital de terceiro, eu não preciso falar isso para vocês, ele é pouco acessível, e quando é acessível, ele tende a ser bastante caro. A gente vai ver o porquê, os principais porquês que fazem ele ser tão pesado assim para o pequeno empreendedor carregar. Basicamente, por que isso acontece? Quando a gente olha o perfil médio do pequeno empreendedor brasileiro, do microempreendedor brasileiro, em muitos casos, para começo de jogo, falta formalização. Falta o cara ir atrás de ter o CNPJ, às vezes tem um certo receio de tributação, às vezes a pessoa não é esclarecida sobre as vantagens que ser formalizado vai trazer para ela. Então esse já é um primeiro desafio. Outro desafio super comum é a dificuldade de organizar as finanças. Né? Isso aí muita gente vive na pessoa física, é muito normal que na pessoa jurídica aconteça também. É o cara que vive no mês a mês ali, né? Vive no calor do momento, de fato. Outro ponto super comum que está muito associado a isso é uma confusão muito grande que existe entre os recursos da pessoa física e os recursos da pessoa jurídica. É o cara que tira dinheiro do caixa porque teve uma emergência familiar, ou é o cara que sobrou um dinheiro e ele vai lá e coloca para pagar fornecedor. Esse tipo de coisa acaba prejudicando que ele tenha um planejamento muito concreto da empresa, o que no fim das contas acaba sendo um dos principais motivos alegados pelas instituições financeiras quando ela tem dificuldade em poder auxiliar esse tipo de empreendedor. Então, basicamente, quando a gente pega esse cenário e olha para outra ponta, olha para o gerente do banco ali que está querendo ajudar, que está super bem intencionado, quais são os problemas que ele se depara? Né? E esse mapa de calor é basicamente resultado de uma pesquisa feita pelo próprio Sebrae, uma pesquisa super séria, que mostra as principais dificuldades que o gerente de uma instituição financeira se depara quando chega um micro pequeno empreendedor com necessidade de um capital. Né? Basicamente, o que eles mais alegam é falta de planejamento, o tempo da instituição é super baixo, ainda mais no cenário de crise. Muita empresa tem sido aberta e muita empresa tem fechado logo depois, então isso acaba dando pouco histórico para o gerente analisar. A falta de garantias, né, também chamado de colateral, para que, enfim, reduza um pouco o risco da instituição financeira na hora de prover esse capital. Falta a comprovação de renda, existe um certo desconhecimento, né? O cara que tem uma vendinha, ele não vai conseguir providenciar um balanço patrimonial, um DRE da empresa dele,
E, assim, é irreal esperar que esse cara tenha o mesmo nível de sofisticação de uma média grande empresa. E aí isso muitas vezes acaba fechando a porta, e aí ele passa por todo o perrengue de ir para o banco, pega trânsito, trava na porta giratória, espera na fila para falar com o gerente, leva um monte de papelado, o gerente fala que faltou alguns documentos, ele tem que voltar, fazer isso tudo de novo, para no fim das contas ele ver o não. Então, quando isso acontece, o que esse cara tende a fazer é recorrer a outros meios para poder se capitalizar. Assim, pagamento de fornecedores é o mais comum deles, para empresas que têm esse canal aberto, muito micro e pequeno empresário nem acesso a isso tem. O que é muito comum do que a gente vê dos clientes que a gente tem atendido é que o cara acaba recorrendo a meios da pessoa física, então o cara usa o cartão de crédito de pessoa física, ou um cheque especial, e aí não preciso nem falar da taxa de juros, está batendo 400% ao ano, assim, é irreal trabalhar com esse tipo de taxa e querer prosperar. Cheque predatado, e só depois disso você vê ali que começam a entrar os empréstimos de bancos. Né? Assim, basicamente, 1 em cada 4 empreendedores conseguem esse canal. É muito pouco. A gente sabe que esse cenário não é propício, principalmente no momento que a gente está, onde o pequeno empreendedor precisa ser uma alavanca para o país voltar a crescer. É muito difícil o cara conseguir fazer algo a respeito nessas condições. E isso tudo acaba gerando um ciclo que é vicioso para o crescimento de um negócio. Né? A gente começa a entrar numa conversa que é mais uma disputa. Né? A gente está falando de juros, burocracia, spread bancário, que é a diferença da remuneração que o banco dá para quem deixa o dinheiro na poupança versus o que ele cobra de mim, que estou indo atrás de um empréstimo. A gente começa a falar de cobrança, de uma pressão muito grande quando o cara traz um pagamento, nome sujo e entidades de proteção ao crédito. Assim. É um ambiente bastante complicado de se trabalhar. Mas é um ambiente que está mudando. Acho que é muito propício, a gente está tendo esse bate-papo agora, porque está no momento de efervescência, de chegada de muita inovação ao mesmo tempo no país. Né? Então, a gente acha que é super importante ter o conhecimento do que tem ocorrido e como isso pode ajudar todos vocês e amigos, parceiros de negócio, enfim. O que tem acontecido? Né? Tem uma palavrinha que já tem aparecido na mídia faz alguns meses, talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez não, que são as fintechs. As fintechs são uma categoria de empresa que são empresas de tecnologia, por natureza, que entregam produtos financeiros através dessa tecnologia. Né? Então, através da junção dos dois termos, do financial e do technology, surgiu o termo fintech, que são empresas que decolaram aí desde a crise de 2008 por uma série de fatores. Né? Primeiro que, mundialmente, o setor financeiro foi arrasado pela crise, né? E com isso surgiu muito inovador que era pequeno, era enxuto, e por isso conseguia se mexer muito rápido e conseguia prover serviços melhores do que as instituições tradicionais faziam. E sem contar que, com toda a crise que aconteceu, muitas pessoas perderam patrimônio, perderam casa, acabou que a opinião pública sobre as próprias instituições financeiras mais tradicionais chegou a mínimos históricos. Né? Assim, não é difícil entender que o cara não quer nem ouvir falar de banco depois de uma situação dessa. Então, desde 2008, essas empresas têm puxado uma inovação muito rápida que, de lá para cá, são 8 anos basicamente, nesses 8 anos a indústria correu muito mais do que ela tinha corrido um século antes. Então, qual que é o cenário que a gente está hoje? E aí, pensando principalmente no Brasil, onde as fintechs começaram a chegar aí já faz uns 2, 3 anos e agora começam a ganhar evidência na mídia, começam a ganhar clientes, o cliente se surpreende com a qualidade do serviço e traz consigo amigos e parceiros para desfrutarem juntos. O cenário está bastante enriquecido também no Brasil, né? E principalmente no ano passado, se você pegar esse desenho que foi feito, o chamado radar da Fintech Lab, você vê que já existem entre 100 e 150 fintechs brasileiras que oferecem serviços de
basicamente qualquer categoria de produto financeiro que você possa pensar. Se você pensa desde uma alternativa para investir, ou de algum aplicativo que te ajude a botar na ponta do lápis os seus gastos e as suas receitas, ou mesmo quando a gente está falando de empréstimos, de seguros, basicamente qualquer produto financeiro que você pensar, vai existir uma fintech brasileira que está fazendo de uma forma diferente do que os 3, 4, 5 instituições financeiras que dominam o mercado brasileiro têm feito. O que significa na prática que agora quem está insatisfeito com a empresa que fornece serviço para ele, antes, se você está insatisfeito com o banco A, você vai para o banco B sabendo que o serviço é mais ou menos o mesmo. Então, o custo de mudança acaba sendo muito alto com retorno baixo. Hoje, você pode testar essas empresas, muitas delas têm, inclusive, modelos de negócio que te permitem fazer um teste antes de assumir qualquer tipo de compromisso e te dá assim, todo um leque para você estar no controle das suas finanças. Né? Não mais o banco fica no controle e decide o que é bom para você, mas você tem esse controle agora. Mundialmente, a gente está num momento de bastante discussão de como é que vai ser esse duelo entre bancos e fintechs. As fintechs têm pressionado os bancos, acuaram eles num canto. Mundialmente você vê CEOs de bancos como JP Morgan alertando o mercado de que essas empresas vão comer o almoço deles se eles não fizerem alguma coisa a respeito. E aqui no Brasil, agora que as fintechs estão chegando, não vai demorar muito para essa discussão começar a acontecer aqui também. Né? Como é que vai ser regulamentado esse novo tipo de atividade, se o banco vai comprar a fintech, ou se a fintech vai conseguir crescer tão rápido a ponto de ameaçar o banco, ou se os dois lados vão trabalhar juntos, porque o banco é bom em algumas coisas, a fintech é melhor em outras. É isso que a gente gosta de acreditar, que essa sinergia entre os dois lados vai ser o futuro da indústria, mas basicamente não interessa se quem vai ganhar é o banco fintech, a gente já sabe o vencedor sou eu, são vocês, são os consumidores que têm agora escolha, tem opção e tem um serviço de qualidade sendo entregue. Quando a gente pensa historicamente em serviço financeiro, dá até arrepio. Né? Assim, ninguém se vê satisfeito com o serviço sendo entregue. E agora a gente começa a entrar num paradigma diferente, onde dá sim para ter um serviço que pelo menos te ajuda no dia a dia. E aí, voltando à conversa por o crédito, o que isso significa agora? Né? Basicamente, a gente gosta de achar que você tem opção e a opção vai abrir a porta para você ter acesso a um crédito mais barato, um crédito mais fácil, pela internet. Se a internet te deixa desconfiado, você pode passar a mão no telefone ou usar algum aplicativo. Basicamente, você tem a opção de voltar ao controle das suas finanças e você tem um acesso ao crédito mais leve, sob medida para o seu negócio, que te ajuda a sair dessa visão de remédio, ou seja, eu só vou recorrer ao empréstimo em último caso, perdi um cliente importante, então eu preciso de capital de giro, ou então minhas vendas estagnaram aí com a crise, eu preciso de algum fôlego, senão eu começo a ficar desesperado. Você passa a sair dessa visão de crédito como último recurso e passa a ter a visão ideal do empréstimo, do financiamento, que é a de alavanca. Né? O crédito te ajuda a dar um passo para frente, a subir um degrau. É dessa forma que deveria ser a relação que principalmente o empreendedor tem com esse tipo de capitalização. Né? E aí, basicamente, a gente chega no desfecho da história. Né? No nosso ponto de vista, e aí esse é o segundo e último jabá que eu vou fazer a respeito da Biva, crédito é basicamente sinônimo de crescimento para o público que a gente atende, para o micro, para o pequeno, que tem muito espaço para crescer, ele só não tinha a ferramenta adequada. Né? O crédito, no fim das contas, ele é ferramenta para a sua empresa, ele é meio para a sua empresa, ou seja, por si só, ele não vai mudar o cenário da sua empresa, ele não vai fazer aí o futuro da sua empresa se ele não tiver atrelado, lastreado a algum objetivo muito claro.
seja o refinanciamento, porque a gente está falando de um momento de crise, seja de comprar equipamento, seja de comprar estoque para ter desconto no volume, você começa a ter um leque de alternativas para trabalhar de N formas. Isso cria o que a gente acredita é um ciclo virtuoso, que é um ciclo de confiança. Através principalmente do peer-to-peer, onde sai o banco do intermédio da relação, então não existe mais o spread bancário, basicamente o que você está pagando de juros é o que o investidor está recebendo de rentabilidade. Esse cenário permite que você pague um juros menor. Pagando juros menor, é óbvio que a consequência é você ter uma inadimplência mais baixa, porque afinal de contas ninguém quer deixar de honrar os seus compromissos. E tendo a inadimplência mais baixa, a cadeia inteira, a comunidade inteira começa a ter uma confiança maior de que esse modelo funciona, de que apoiar a empresa ali do meu bairro faz a diferença não só para ela crescer, mas a economia local ali começa a girar de uma maneira mais interessante, e isso vai gerando um efeito de escala, um efeito de rede, que é o que a gente já vê mundialmente nos Estados Unidos, onde o apoio ao pequeno negócio é uma característica muito interessante da economia deles, é algo que a gente vê na Europa, que apesar de crise macroeconômica, tem esse modelo apoiado pelos próprios governos, né? Na Inglaterra, o próprio governo britânico oferece alguns benefícios fiscais para que as pessoas possam apoiar empresas, o próprio governo investe nas empresas por meio desse mecanismo. Então a gente chega nesse ciclo que é basicamente orientado por confiança. Confiança, eu confiando que o modelo funciona, eu toco receber um prêmio de risco menor. O risco é menor, logo a minha exigência passa a ser menor, né? E aí, enfim, o crédito é ferramenta, é legal. Quando que eu vou atrás dessa ferramenta, então? Né? Quando que é bom para mim? Basicamente, quando fizer sentido para a sua empresa. E aí a gente fala internamente aqui de uma jornada do crédito em que ele faz sentido em diferentes realidades da empresa, né? Seja no refinanciamento, que é super comum em 2015, 2016, para você poder recuperar a saúde financeira. A gente está basicamente falando aqui de pegar um recurso para abater uma dívida que te cobra juros que são mais pesados, e aí você está basicamente trocando os juros. Isso é super normal, independente do tamanho das empresas. Então, é muito bacana para o pequeno empreendedor finalmente ter acesso a isso. Passando esse momento em que você precisava recuperar um pouco a saúde, você começa a entrar no momento de ter mais fôlego, né, que é pegar um capital de giro para complementar vendas, para comprar um estoque maior e poder ter vantagens de custo, poder ter vantagens na precificação. Você começa a ter uma maleabilidade maior para o seu dia a dia, para organizar o ciclo administrativo da empresa. E aí, finalmente, chega no momento que é o sonho de todo empreendedor, que é um momento de crescimento, né, que é atualizar o equipamento, que já depreciou, que é contratar mais gente para a minha equipe, ou contratar gente para algumas atividades específicas, divulgar o meu negócio, que é super importante, principalmente agora, através da internet, você não fica mais restrito apenas ali à região, você consegue basicamente vender para o Brasil inteiro, você consegue inclusive exportar ou prestar serviço para clientes no exterior, se esse for o seu modelo de negócio. Então, o crédito te ajuda em todos os momentos dessa curva de crescimento, né? E aí, basicamente, para quem está com dúvida por onde começar, existem sim algumas boas práticas. Assim, não é nenhuma ciência de foguete. São coisas assim que dá para você colocar em prática no dia a dia sem muito sofrimento. Basta uma certa disciplina e em algum momento precisa mudar um pouco o comportamento que você tem com o seu dinheiro, né? Então, dicas que a gente gosta de dar, independente se a gente consegue apoiar financeiramente o empreendedor ou no momento que ele está, talvez seja melhor para ele pegar crédito daqui a algum tempo, as dicas que a gente dá costumam ser 4. Né? Primeiro, organize as finanças da sua empresa. Assim, é aquela questão de separar
PF de PJ, você começar a ter um planejamento de fluxo de caixa, começar a antever quando é que você vai ter algumas barrigadas aí nas suas vendas, para, obviamente, nesses momentos faz sentido injetar algum recurso. E esse planejamento impacta diretamente, inclusive, na taxa que você consegue. Você consegue mostrar para o gerente do banco ou para o analista de crédito de uma fintech, você consegue mostrar para ele que você sabe o que está acontecendo com a sua empresa, que você está no controle da situação. Isso vai deixar o cara com uma percepção de risco muito menor, acaba impactando na taxa que você consegue. Outra coisa que anda de mão dada com isso é quando você decide que se eu preciso de crédito, meu negócio precisa de crédito, ele precisa ter um papel muito claro. Né? Então, é super comum, inclusive para a gente, toca o telefone, o cara fala que ele quer 50 mil reais porque ele vai pagar umas contas que estão atrasadas, ele precisa trocar o computador da loja dele, e o que sobrar aí, se sobrar uns 12 mil reais, ele vai usar de capital de giro. Se você usar o crédito como uma panaceia, é muito provável que imprevistos apareçam no meio do caminho, e aí você vai precisar de pegar mais recursos. Né? Você não anteveu algumas coisas e acabou não tendo o resultado esperado com o capital que você foi atrás. Né? Então, é um negócio que a gente gosta muito de fazer, esse tipo de pessoa chega pedindo 50, a gente fala para ele, não, meu querido, seria melhor para o seu negócio agora você pegar 15 mil, pagar essas suas dívidas, e aí a gente volta a conversar daqui 3 meses, 6 meses, e aí você pega um outro valor para trocar o equipamento aí da sua loja que você já sentiu a necessidade de fazer, você depois disso pode pegar mais um capital aí sim para usar de capital de giro, enfim, é interessante que o empreendedor pense no crédito sob medida, não só a taxa precisa ser a mais adequada, mas o próprio valor, a própria duração precisa ser adequada, senão você acaba pegando o maior valor com a maior duração possível, 24, 36 meses, e aí daqui 6 meses o seu negócio está num outro momento e você está com esse crédito quase como uma âncora te puxando para baixo. Você assumiu um compromisso super desgastante para você e para a sua empresa. Uma terceira dica, ainda mais fintech é enviesada em falar isso, mas enfim, basicamente você está com um leque de opções que você nunca teve antes. Né? Então pesquise por opções. Apesar da crise, o acesso a crédito, o acesso a microcrédito está mais restrito nos canais tradicionais, mas existem uma série de outros canais que conseguem te ajudar, seja no crédito de pessoa jurídica, seja no crédito pessoal, no crédito imobiliário. Você fazendo uma boa pesquisa, uma pesquisa diligente e de preferência sem tanta urgência, sem precisar do crédito para ontem, você acaba tendo controle da situação e encontrando parceiro de negócio que vai melhor te ajudar, não só com o recurso, mas com o relacionamento. E essa é a última dica que a gente dá. Assim, olha além da taxa. É óbvio que pegar a menor taxa possível faz muito sentido. Mas, às vezes, o interessante é pensar na taxa que cabe no seu bolso, se você vai ter um trade-off interessante de relacionamento que esses caras vão te dar, se esses caras vão acompanhar como o crédito está sendo alocado, se, de repente, eles têm algum outro parceiro que te ofereçam outras soluções, um parceiro que vai te ajudar na questão da organização das finanças, do seu fluxo de caixa, ou algum outro que vai ajudar na parte tributária, principalmente essas pequenas empresas inovadoras, é um meio onde todo mundo se conhece, e é um meio onde a grande maioria delas gostam de se ajudar, de recomendar cliente seu para outros serviços que vão dar para ele uma maior sofisticação na gestão do negócio dele. E basicamente essa é a dica final que a gente dá. Assim, tem muita gente boa no mercado, assim, das 150 fintechs mais quentes do Brasil. A gente aqui da Viva tem o privilégio de conhecer quase todas, assim, muitos fazem um trabalho super bem feito, inclusive muitos que, se a gente for pegar ao pé da letra, eles oferecem crédito também, são ao pé da letra concorrentes nossos. Mas a gente sabe que o trabalho desses caras é super sério, eles estão
orientados pelo motivo certo, que é levar uma ferramenta de crescimento, né? Então, muitas vezes a gente acaba não conseguindo apoiar o cliente porque o perfil dele não casa muito com o nosso, a gente não vê o menor problema de recomendar para uma outra empresa. Então, tem muita gente boa que está disposta a cuidar da dor de cabeça que você tem, né? Ninguém abre uma empresa pensando, putz, vai ser muito legal o dia que eu tiver que pagar um fornecedor, né? Ou, putz, declaração de imposto de renda, que incrível que vai ser isso. Ninguém pensa nisso, né? Você pensa que vai ser incrível você fazer o que você tanto gosta, fazer o que você é bom, conhecer muita gente diferente, se aperfeiçoar e aprender com essas pessoas que são tão diferentes de você. Então, basicamente, você tem esse cinto do Batman, praticamente, para você achar os parceiros de negócio certos, que vão te dar a ferramenta, vão te dar o controle assim, que você tem no bolso do seu celular, na tela do seu celular, te tirou do bolso, você já tem acesso ali como é que estão as suas vendas, as suas projeções, as necessidades que você tem. Isso vai te deixar focar onde você está aí para brilhar, né, que é basicamente vender, é prestar um ótimo serviço, atender o cliente com a maior qualidade possível, que é, no fim das contas, o motivo pelo qual está todo mundo aqui hoje numa véspera de feriado, né? Então, isso é basicamente um pouquinho aí da história que a gente gosta de contar nas oportunidades que a gente tem de palestrar, de conversar. Enfim, essa é a nossa visão de finanças como ferramenta para você crescer, né? Então, acho que basicamente esse é o material que a gente preparou para essa conversa. A ideia é que ele fosse bastante leve e que ele só começasse, de fato, um questionamento e uma discussão, né? E aí, dependendo da necessidade que cada um sinta, acho que o próprio empreendedorismo é um ambiente super bacana para que todos possam preencher essas lacunas de conhecimento que tem, né? Se precisa entender um pouquinho de VPL, de valor presente líquido, aí o pessoal da Local Web com certeza vai munir vocês com esse conteúdo. Então, isso é basicamente o que a gente preparou. Eu estou vendo aqui que tem 3 perguntinhas, eu vou passar por elas e quaisquer outros que vocês tenham, ficam muito à vontade de mandar para cá. Tá? Então, eu tenho basicamente 3 aqui no meu painel. A primeira pergunta se atualmente é arriscado investir no crescimento de uma empresa na atual crise, ou é melhor segurar o investimento até que a economia brasileira se estabeleça. Se você for pensar na ótica de um investidor profissional, que é o cara que está disposto a perder grana, mas que vai ter um retorno maior por isso, basicamente aquela ótica de risco e retorno, o investidor profissional hoje ele está no momento de começar a apostar na crescente da economia, né? Assim, independente da sua posição em relação à política, o cenário atual e os acontecimentos recentes têm feito os investidores, e principalmente o investidor do exterior, apostar muito mais na economia, né? Então tem aumentado aí o nível de investimentos, inexoravelmente está atrelado à evolução que vai ter o cenário político, a economia vai derivar disso, né? Então, se a gente continuar com o governo atual, é provável que eles caminhem por um sentido de oferecer ainda mais crédito num cenário que o país está bastante endividado. Se for para um outro rumo, pode ser que a economia torne uma guinada mais liberal, mas no fim das contas, o investidor tem apostado nessa crescente. Quando a gente pensa na prática, investir no crescimento de uma empresa na crise, isso é um trabalho que a própria Biva, ela faz essa diligência para trazer para o investidor que topa investir nessa novidade. A gente traz a empresa que passa e tem o nosso selo de qualidade, né? Então, basicamente, assim, a gente já recebeu 80 milhões de solicitações e concedeu pouco até agora, menos de 10% disso.
Tamanho é o nível de critério e diligência que a gente faz para aprovar essas empresas. Né? Então, basicamente, é isso que a gente oferece. A gente tem feito algumas melhorias de produto para que cada vez mais o retorno que a gente dá está atrelado ao risco. Né? Então, o cara que está disposto a ter o maior retorno possível, é óbvio que ele vai apoiar uma empresa que tem uma precificação diferente daquelas que são certeiras, que tem o melhor score do mercado. Né? Então a gente começa a atender a todos os gostos. Né? O cara que está disposto a ganhar algo na linha da CDI, um pouco maior do que isso, esse cara vai ter um tipo de empresa para ele apoiar. O cara que é um investidor mais aventureiro, é um outro perfil de empresa que ele apoia. Então, é basicamente o futuro do marketplace, onde todo mundo acha ali o número de sapato que melhor serve no pé dele. Outra pergunta que apareceu aqui é, vendo que muitas empresas recuaram, não seria uma oportunidade de sair na frente? Seria sem sombra de dúvidas. Né? Crise não é crise sem ter motivo, né? Então o pequeno empreendedor, um belo de um dia, ele foi para o trabalho, ele viu que o estabelecimento do lado dele fechou as portas, ele viu que o amigo dele perdeu o emprego, daí ele chega em casa, ele liga a TV, ele vê um noticiário péssimo de corrupção, de indicadores econômicos batendo recorde atrás de recorde de desempenho pífio. Então, isso acaba impactando muitas empresas. Mas obviamente, nesse contexto, dá para se adaptar e quem se adapta acaba, obviamente, transformando isso em oportunidade de sair na frente e de construir vantagem competitiva para, obviamente, quando a economia voltar a prosperar, aí é o momento para esse cara decolar, de fato. Esse é um ponto que a gente tem batido cada vez mais na tecla. A gente fala que o que a gente propõe para o empreendedor, na verdade, é crescimento, porque dá sim para crescer no ambiente de crise. Né? O empreendedor brasileiro, nesse contexto de crise, ele quer empatar o jogo por 0-0. Ele não quer partir para o ataque e correr o risco de tomar um gol. Então a gente quer mostrar para esse cara que dá sim para ensaiar um passo à frente, obviamente que mantendo aí toda a prudência possível. No cenário de crise você não pode ser tão arriscado, tão arrojado, mas isso não significa que você precisa empatar o jogo por 0-0. Basicamente esse é o recado que a gente passa. Uma outra pergunta do Renan é se existe alguma frente para que os investidores consigam realizar investimentos na Biva. Ele está perguntando porque ele tem um cadastro com a gente desde o final de 2015 e não conseguiu realizar investimento ainda. Esse, de fato, é o cenário de 9 entre cada 10 investidores que a gente tem. Basicamente, o momento que a gente está conversando bastante com a nossa instituição financeira parceira, a gente está começando parceria com outras instituições para dar mais opção, a gente está revendo coisas no produto, porque, obviamente, a gente quer dar esse tipo de opção para quem deu um voto de confiança a gente lá atrás e não conseguiu participar até agora. A gente sabe que a experiência que esse cara teve não foi legal. Se tivesse uma situação dessa, a Biva teria que me reconquistar novamente. É basicamente esse o recado. Né? Então, a gente está ciente disso, a gente está indo para esse modelo de adequação dos investimentos conforme o perfil de cada investidor. Então, sim, a gente está basicamente em 2 semanas voltando à operação, no primeiro momento até que parecido com o que tinha antes, mas ele vai aí bastante rápido caminhar para um modelo de rentabilidades diferentes conforme o desejo e até o objetivo final que o investidor tem. Né? Outra pergunta que eu recebi aqui é como que a gente percebe o mercado de gestantes, venda de produtos relacionados, cursos online com informações para ajudar nessa etapa. Você diria que é um mercado que vale a pena investir? Sim, eu confesso que eu não sei se eu entendi a pergunta 100%, mas
basicamente tudo que tange dar suporte para micro e pequenas empresas, para novas empresas, independente da velocidade que ela quer crescer, né, seja uma startup que cresce muito acelerado, com um modelo de negócio que depende de investidor anjo, fundos de venture capital, ou mesmo seja a grande maioria das pessoas, né? Gente como meu pai, minha mãe, gente batalhadora que tem um negócio há mais de 5 anos e está basicamente batalhando no dia a dia. Tudo que fomenta esse ecossistema, que leva aprendizado para essas pessoas, que leva ferramenta para que essas pessoas possam desempenhar melhor o papel delas no fim do dia, a gente é suspeito a dizer, mas é um futuro bastante promissor dessa indústria. Né? Era basicamente um velho oeste que se existia e muito rapidamente estão sendo construídas algumas casinhas aí que cada vez mais levam desenvolvimento e sofisticação para o empreendedor brasileiro. Então, é um mercado que está bastante quente, é um mercado que até pela característica dele de ser bastante acelerado, ele usa isso meio que como escudo em relação à crise, né? Então, quando você é muito pequeno, crescendo muito rápido, não importa se o PIB está andando para frente ou para trás, você tem uma oportunidade e uma janela de crescimento muito interessante. Então, basicamente, acho que esse é o recado que eu tenho a dar. Se eu não entendi a pergunta conforme era para eu ter entendido, desculpa aí, manda de novo que a gente responde de novo. Outra pergunta, se eu poderia passar o contato. Posso, sem problema nenhum. É engraçado até que existe um grupo no Facebook que fala de investimento em renda fixa, tesouro direto, e a gente descobriu por meio de clientes nossos que existia um tópico lá que falava da Bíblia, que muita gente tinha muita dúvida e tal. A gente participa dessas conversas, a gente tira as dúvidas, deixa cada um decidir se o modelo da Bíblia faz sentido para ele ou não, então a gente tem participado bastante das conversas. Vocês conseguem me encontrar tranquilamente no Facebook ou no LinkedIn pelo meu nome. Se vocês quiserem trocar uma ideia por e-mail também, é tão simples quanto gustavo@biva.com.br. Uma outra pergunta aqui do Evaldo é por que o máximo que cada investidor pode emprestar é 50 mil. Basicamente, esse teto de 50 mil não é da ponta investidora, é da ponta empreendedora. As empresas que a gente apoia, elas basicamente conseguem solicitar entre 3 mil reais e 50 mil reais, com durações de empréstimos entre 6 e 24 meses. Basicamente, a gente tem trabalhado com esses tickets mais baixos, primeiro porque é interessante para o cara pegar o valor sob medida para ele, se ele conseguir fazer o negócio dele acontecer pegando 10 mil reais, é melhor do que ele pegar 30. Então, até por isso, o ticket médio que a gente tem aprovado é de 12, 15 mil reais. E vai até 50 mil justamente porque mais do que isso começa a ficar pesado para esse perfil de empresa que a gente atende. E outra justificativa para isso é super pragmática. A gente ainda está aprendendo com o nosso modelo, a gente basicamente em 2015 queria validar o nosso modelo, e a gente fez isso com tickets menores, porque casos de inadimplência de 50 mil reais iam ser muito menos prejudiciais para os investidores e para a própria Biva do que uma inadimplência de 100, 200 mil reais. Então, também tem essa questão bastante pragmática. Mais uma pergunta aqui do Nelson. Como está sendo visto o mercado pet, casinhas acessórios? Como os investidores têm a possibilidade de investimento nessa área? É engraçado que meus pais têm um pet shop no interior de São Paulo. Eu, na época da faculdade, ajudava lá. Então, basicamente, o mercado de pet shop, ao meu ver, ele tem uma oportunidade de crescimento muito bacana que está atrelada com canais de distribuição, né? Tem bastante empresa fazendo um serviço inovador através de e-commerce, ganhando vantagem competitiva na questão da logística, na questão das entregas.
prestação de serviço também, então banho, tosa, veterinário, isso tudo faz diferença e te ajuda a fidelizar cliente, né? Então acho que basicamente essas as frentes que eu, que sou uma pessoa suspeita a dizer, acabo enxergando para o mercado de pet shop, né? Você vê que começam a aparecer aí Cobases, Mundo Pet, Pets, estão aparecendo uma série aí de shoppings, né, para pets. Então é um indicador de que sim, o mercado não estava tão maduro ainda quanto ele pode ser e que tem gente tirando proveito disso. E que basicamente essas são algumas frentes aí para se ganhar vantagem competitiva. Canal de distribuição, um ótimo serviço visando fidelização de cliente, e redes sociais também. A gente sabe que a internet é movida a fotos de gatinho e cachorrinho, então redes sociais também são um belíssimo canal de divulgação da sua empresa, do seu negócio. A Alana aqui comentou que fomos educados para deixar nossos filhos em casa, creche, passar o dia trabalhando, acredito no poder da mulher empreendedora, por isso que investir nessa área, instigar as mulheres e despertar esse potencial nelas. A gente não poderia concordar mais, Alana. A gente teve até no final do ano passado uma conversa com algumas investidoras, com algumas empreendedoras que a Biva conseguiu apoiar e algumas influenciadoras na questão do empreendedorismo feminino, né? Basicamente, para contar para elas o que a gente estava fazendo e por que a gente adoraria, acima de tudo, poder servir de ferramenta para a mulher empreendedora. Basicamente, o que a gente faz é levar uma ferramenta que não estava disponível para a grande maioria dos empreendedores brasileiros. Quando você, além de tudo isso, além de não ter histórico, além de não conseguir prover garantias, além de tudo isso, você é uma mulher empreendedora, você carrega uma série de preconceitos super bestas de se ter em 2016, mas infelizmente você carrega. Então, a gente defende muito essa bandeira da mulher empreendedora. A gente sabe que a mulher empreendedora, por dados, isso é mundial, não é nem só no Brasil, dados mostram que a mulher empreendedora é super zelosa com o negócio dela, ela honra os compromissos, ela leva muito a sério o negócio que ela faz, justamente por isso, ela enfrenta tantos desafios que, no fim das contas, ela tem que se provar todo dia, ela tem que se provar uma vencedora todo dia. Então, a gente hoje, basicamente, de cada 10 empresas que a gente apoia, 4 são geridas por mulheres empreendedoras. A gente adoraria que esse número, pelo menos, chegasse ali no 50-50. E, sem dúvida, estamos juntos na causa do empreendedorismo feminino. Eu tenho a sorte de ter uma namorada empreendedora e é muito gostoso conversar com gente que pensa dessa forma. Então, é isso, girl power. E aí o Evaldo fez uma pergunta super direcionada para o modelo de negócio da Biva, né? Se a Biva ou a instituição financeira parceira que é a Sorocred quebrar, como é que o investidor recebe o capital de volta, qual que é a garantia? Basicamente existe a garantia como qualquer RDB RDB basicamente é o recibo de depósito bancário, né? Existe o Fundo Garantidor de Crédito, que te protege, se não me falha a memória agora, até R$250 mil investidos. Né? Então, se existir alguma dificuldade da Biva ou da instituição financeira parceira em honrar esses compromissos, o Fundo Garantidor está aí, obviamente, para servir como suporte para o investidor que acabou apoiando esse modelo de negócio. Né? Se a Biva, especificamente, tiver dificuldades financeiras, no fim das contas, a Biva nem pega o dinheiro que você alocou e que o empreendedor recebe. Quem faz isso é a instituição financeira. Então, a Biva, com dificuldades de caixa ou não interfere nisso. Vai interferir caso, além da Biva, o empreendedor também tenha dificuldade de honrar os compromissos. E aí, nesse caso, existe a questão do Fundo Garantidor de Crédito te providenciando essa segurança. Mas, basicamente, a situação que a Biva está é bastante confortável para dar para o investidor essa segurança de que o recebimento não só do
do principal que você colocou, mais da tua rentabilidade, está garantida. Então, são basicamente essas as perguntas que eu tinha no meu inbox aqui. Temos aí uns 10 minutinhos da 1 hora que me passaram. Chegou mais uma pergunta se a Biva tem investidores, seja anjo, venture capital. Se sim, gostaria de saber quem são, por favor. A Biva tem sim. A gente teve, antes mesmo de abrir as portas, a gente passou uns belos meses aí estruturando o modelo de negócio do ponto de vista jurídico, porque o peer-to-peer no Brasil ele tem todo esse entrave regulatório. Então, antes mesmo de abrir as nossas portas, a gente teve aí um investimento semente, o chamado de seed round mais comumente, dos fundos Kazakh Ventures, que é basicamente o maior fundo de venture capital da América Latina, que é o fundo dos criadores do Mercado Livre. E a gente também teve o apoio da Vox Capital, que é o maior fundo de investimento de impacto social no Brasil. O momento que a gente está agora é de fechamento da Série A, nosso Series A. Assim que fechar, a notícia vai para o mercado, né? E basicamente a conversa que a gente tem com os investidores é que a gente, até esse momento, a gente não pode abrir e dar disclosure de quem são os fundos que estão por trás, mas tão logo for fechada essa rodada, a informação vai para o mercado. E, enfim, como uma das perguntas ali foi qual que era o meu contato, se vocês pensarem em qualquer coisa depois, pode mandar no e-mail, LinkedIn, Facebook, fiquem super à vontade, e a gente tem o maior prazer em conversar com gente que tem essa veia empreendedora bastante quente, né? Então, fica a porta aberta aí para a gente conversar além do ambiente do próprio empreendedorismo. Mais uma pergunta aqui do Evaldo, se todos os investimentos empréstimos são com pagamentos mensais ou também a bullet. O modelo atual que a gente tem são de repagamentos mensais, então o empreendedor ele pega lá 15 mil reais com uma duração de 12 meses, ele vai pagar isso em parcelas mensais, todas com o mesmo valor, e conforme forem feitos os pagamentos, a instituição financeira já remete esses valores de volta para os investidores, né? Então, basicamente, hoje, o modelo que a gente tem é de pagamentos mensais. A gente vai caminhar para algumas evoluções de produto que vão impactar nisso e vão te permitir facilitar, retirar dinheiro quando você precisar ou realocar os pagamentos que você recebe. Isso aí fica, então, de teaser aí para os próximos 3, 6 meses do que vem de evolução no produto financeiro da Biva. Mais uma pergunta do Evaldo. Espero te ver investindo depois, meu querido. Como é que é a tributação para o investidor? Basicamente, o que incide para o investidor é imposto de renda, que já é recolhido na fonte. Ele segue ali aquela tabela regressiva, né? Agora me fogem exatamente os percentuais, mas enfim, os repagamentos mensais eles se adequam conforme cada faixa ali da tabela à tributação que é feita. A própria tributação está associada com outro aspecto que é como o repagamento dos investimentos, do principal dos juros acontece, né? Então, por isso que uma coisa acaba compensando a outra, e às vezes o cara, e até estranha que ele esperava ter uma mordida tributária maior no investimento dele naquele determinado mês e acabou sendo menor, né? Acaba ajustando dessa forma. Mas essa é uma dúvida assim, ela é tão recorrente que a gente vai trabalhar algum material que deixe ela bastante explicativa, algum material visual que mostre como é que acontece esse repagamento de principal e juros, né? É um assunto que para eu explicar
na webcam, eu ia precisar de pelo menos uns 15 minutos e chamar mais umas 2 pessoas aqui. Então, assim que a gente tiver esse material pronto, vai estar disponível para todos os nossos investidores e potenciais investidores. É isso, pessoal. 13 perguntas é um número cabalístico. Temos aí mais 5 minutinhos e depois já entra no ritmo aí quase de feriado. Óbvio que vocês, igual a gente, muito provavelmente vão trabalhar aí até umas 9, 10 horas da noite. Mas, enfim, eu queria aproveitar aí a oportunidade. O Evaldo mandou mais uma pergunta aí antes de responder ela. Eu queria agradecer demais o quão bem vocês receberam aí o que a gente tinha para contar. Eu fiquei até apreensivo se o conteúdo ia de encontro com a expectativa que vocês tinham. Eu temia ser ou teórico demais ou teórico de menos. A gente foi ali no que a gente gosta de contar, geralmente quando a gente tem oportunidade. Espero que tenha sido um material bacana para vocês. E aí tem mais 2 perguntinhas então. O Evaldo recomendando que a gente faça um webinar a respeito de tributação, que é um assunto muito importante para o investidor. Sem sombra de dúvidas que é importante. Webinar, vídeos, a gente vai caminhar muito leve para ter alguns conteúdos aí de uma digestão mais fácil, mais leve. Né? Então, recomendação super bem-vinda. Vamos pensar, sim, com toda certeza a respeito. E uma pergunta do Renan, se sempre será cobrada essa tributação nos investimentos ou futuramente será diferente. Eu não sou o mestre da questão tributária aqui na Biva, mas me parece que esse é um assunto que a gente não tem tanta maleabilidade. Né? Por natureza, ele já é o recolhido na fonte, a tributação. A própria questão de quem paga o quê. De um lado, o investidor paga o imposto de renda sobre a rentabilidade, do outro, o empreendedor é quem arca com o IOF. Creio eu que quanto a isso não existe muita inovação, independente da evolução que o nosso produto tenha. Caso a gente detectar que sim, a gente vai formar os clientes da devida forma. Como que é feita a análise de crédito? Isso é feita por nós ou pela Sorocred, é feita pela Biva. Basicamente, a Biva não abre mão dos esforços de aquisição de clientes. Né? Então, se a gente tem o desafio de levar boas empresas e boas histórias para as pessoas apoiarem, é dever nosso trazer essas pessoas e também de fazer a triagem e a análise dessas pessoas. Né? A análise da Biva ela é feita dentro de casa, ela é bastante sofisticada quando a gente compara com uma instituição financeira tradicional, porque ela puxa não só os dados de mercado, de um Serasa, e também não só olha o histórico financeiro da pessoa, mas ela também olha alguns aspectos que o ambiente digital permite para a gente. Né? A gente acaba cruzando mais de 2.000 variáveis, a gente, sempre que possível, se a pessoa tem um site, um e-commerce, a gente consegue puxar essas informações para entender o nível de excelência de produto e de serviço que ela tem. Isso certamente acaba impactando no resultado final, porque muitas vezes o modelo padrão de mercado ele sabe dizer quem que é o mau pagador, mas ele não sabe dizer quem que é o bom pagador. Então, às vezes, ele fica na dúvida e na dúvida ele nega. A gente tem esse cuidado de trazer alguns outros atributos para a mesa, de forma que a gente consiga aprovar o cara que teria o pedido negado numa instituição tradicional. E por isso que é tão importante que a análise de crédito seja feita aqui dentro de casa. Talvez seja, junto da área de tecnologia, seja a área mais importante da Biva. Pergunta do Evaldo sobre qual o grupo do Facebook que eu comentei. É um grupo que fala de alternativas, opções de investimento.
ele é chamado de Tesouro Direto e Renda Fixa. Lá se discute desde de CDI, se vale a pena comprar um título pré ou pós-fixado, até discussões sobre a própria BIVA. Então, o pessoal, principalmente o pessoal mais engajado lá, tem muito a ajudar. Assim, o Brasil está num momento onde muita gente está saindo da poupança, mas não sabe exatamente para onde ir. Então, recomendo fortemente para quem minimamente gosta do assunto ou quer se informar porque sabe que não está aproveitando todas as opções que o mercado dá, entra lá, dá uma olhadinha e não tem medo de perguntar para o pessoal, que certamente você vai aprender uma coisinha ou outra que vai te ajudar, independente se você é mais conservador ou mais arrojado na sua estratégia de investimento. A pergunta do Guilherme é o fato de um dos sócios ter problema com relação ao nome sujo impossibilita o recebimento do empréstimo. Restrições no nome não necessariamente impactam numa rejeição automática, vai de caso a caso, depende da restrição, depende do valor, depende do porquê, mas assim, sim, a gente olha não só a saúde do CNPJ, mas a gente olha dos sócios envolvidos. E a gente trabalha na medida do possível para ajudar pessoas que têm restrições a poder pegar um recurso e resolver justamente esse problema que ela tem. Caso a gente não consiga, a gente também gosta de direcionar o que a pessoa pode fazer a respeito. Se a gente conhece algum parceiro de negócio que possa ajudar ela a fazer alguma coisa a respeito, então a gente tem sim as portas abertas para conversar, independente de ter restrições no nome. É isso, pessoal. Acho que eu vou encerrando por aqui então, para a gente voltar aí para a vaca fria do pré-feriado. Vou aproveitar e matar a pergunta final do Evaldo aqui. Gostaria de entender qual é o papel da BIVA e da Sorocred no negócio. A Sorocred é mais fácil entender primeiro o que a Sorocred faz, porque na prática a BIVA faz todo o restante. A instituição financeira parceira, a principal até hoje tem sido a Sorocred, mas não é a única. Ela basicamente presta um serviço que é receber o valor de um lado e repassar para o outro e lastrear tudo isso. Então ela emite para o empreendedor a cédula de crédito bancário, o CCB, como se fosse um empréstimo bancário normal. E do outro lado ela gera o recibo de depósito bancário, o RDB, para o investidor, que serve como comprovante do investimento dele. Então está tudo lastreado dentro do sistema financeiro nacional, e foi dessa forma que a gente conseguiu conversar com o Banco Central e ter aí as portas abertas para operar o nosso negócio, e entendendo junto com os reguladores, junto com o banco parceiro, junto até com outras instituições financeiras, como é que a gente nutre a inovação no sistema financeiro. Então, basicamente, a instituição parceira ela serve para dar todo esse lastro às operações que são feitas, e a BIVA, ela, na verdade, é o motor que faz a intermediação. A gente fala que, no fim, a BIVA é a comunidade em si. A gente recebe o investimento de um lado, não a gente, enfim, mas a gente atrai investidores interessados de um lado, atrai empreendedores com necessidade de capital do outro, analisa as duas pontas e coloca elas para fazer negócio juntos. No fim do dia, a BIVA é uma comunidade que conecta empresas e investidores. Como é que a BIVA ganha com isso? Se ganha um spread na taxa de empréstimo. A BIVA não trabalha com empréstimo, como a maioria dos bancos fazem, com spread, desculpa, como a maioria dos bancos fazem. A gente trabalha com uma pequena comissão em cima do valor que é solicitado pelo empreendedor. Existe também uma taxa de prêmio de risco, basicamente, que varia de acordo com o score que a empresa recebe, mas essa taxa ela basicamente compõe o colchão que a gente tem para possíveis casos de inadimplência. A BIVA, no fim das contas,
ela é remunerada no modelo de comissionamento. E qual é essa comissão, por favor? Na maioria dos casos, 5%. Acho que em algumas das matérias onde já falaram da BIVA, a gente chegou até a tocar nesse assunto. Beleza, pessoal? Evaldo, meu querido, se você quiser mandar um e-mail com mais perguntas, fica muito à vontade, tá? Não só ele, todo mundo que participou aí do papo. Fico de portas abertas e vamos ver aí se no futuro a gente consegue conversar de novo, seja no empreendedorismo, seja onde quer que for. Desejo toda a sorte para vocês. Desejo que a saúde financeira de vocês aí aumente um pouquinho depois desse nosso papo, ou que pelo menos a curiosidade com o assunto aumente, e vocês indo atrás com certeza só tem a ganhar. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui, tá? Foi um prazer enorme, não tenho dúvidas disso, e espero falar com vocês em algum outro momento. Prazerzaço e até a próxima.